Olá, bom dia. Daremos início à aula de física, aula de número 14. E o nosso assunto é continuação das ondas estacionárias. Agora veremos os tubos sonoros. Então, os tubos sonoros, assim como as ondas em cordas ou molas, o ar ou gás contido dentro de um tubo pode vibrar com frequências sonoras. Esse é o princípio que constitui instrumentos musicais como a flauta, a corneta, clarinete, etc., que são construídos basicamente por tubos sonoros. Nestes instrumentos, uma coluna de ar é posta a vibrar ao soprar-se uma das extremidades do tubo, chamada embocadura, que possui os dispositivos vibrantes apropriados. Os tubos são classificados como abertos e fechados, sendo os tubos abertos aqueles que têm as duas extremidades abertas, sendo uma delas próxima à embocadura, e os tubos fechados, que são os que têm uma extremidade aberta, próxima à embocadura, e a outra fechada. As vibrações das colunas gasosas podem ser estudadas como ondas estacionárias, resultantes da interferência do som enviado na embocadura com o som refletido na outra extremidade do tubo. Em uma extremidade aberta, o som reflete-se em fases, formando um ventre, que é a interferência construtiva. Aqui, por exemplo, a gente tem o exemplo das ondas em tubos abertos. Tá? Então, a extremidade aberta, ela vai formar os ventres. Em uma extremidade fechada, ocorre reflexão com inversão de fase, formando-se um nó de deslocamento, que é a interferência destrutiva. Então, nesses nós, não há vibração. Então, aqui temos um exemplo de tubo fechado. Então, na extremidade fechada, sempre haverá um nó. Os tubos abertos. Considerando um tubo sonoro de comprimento L, cujas ondas se propagam a uma velocidade V. Assim, as possíveis configurações de onda estacionárias são... Vou abrir aqui um pouco. Então, aqui a gente tem o primeiro harmônico. Você pode perceber que aqui os tubos são abertos, porque formam ventres na extremidade. Então, o primeiro harmônico, a frequência fundamental. O comprimento do tubo vai ser o comprimento da onda divididos por 2, ou seja, o comprimento da onda será 2L. A frequência, velocidade divididos por 2L. L é o comprimento do tubo. No segundo harmônico, L, o comprimento do tubo, vai ser igual a 2, que multiplica o comprimento da onda divididos por 2, ou seja, o comprimento da onda será o comprimento do tubo, que é o L. A frequência no segundo harmônico, velocidade sobre o comprimento. E no terceiro harmônico, 3 que multiplica a lambda sobre 2, ou seja, o comprimento de onda será 2 que multiplica o comprimento do tubo, L, divididos por 3. A frequência no terceiro harmônico, 3 que multiplica a velocidade, divididos por 2L. As maneiras de vibrar podem, partindo destes exemplos, ser generalizados como N, que é o número do harmônico que multiplica o comprimento de onda, divididos por 2, igual a L. Ou seja, o comprimento de onda de um certo harmônico igual a 2L divididos pelo N, que é o número do harmônico, onde o número do harmônico pode ser 1, 2, 3, 4, 5. E a frequência dos harmônicos será dada por frequência igual a N, que é o número do harmônico, multiplicado pela velocidade divididos por 2L. Então, a frequência de um certo harmônico também pode ser calculado por o número do harmônico, o harmônico, né, multiplicado pela frequência do primeiro harmônico. Como N não tem restrições no tubo aberto, obtém-se frequências naturais
de todos os harmônicos. Então, a fórmula, a frequência possíveis no tubo aberto, igual a N, que é o número do harmônico, velocidade de propagação do som no tubo, multiplicado por 2, que multiplica o comprimento do tubo aberto. Nos tubos fechados, considerando um tubo sonoro de comprimento L, cujas ondas se propagam a uma velocidade V. Assim, as possíveis configurações de onda estacionárias são... Então, aqui a gente tem os tubos fechados, onde o comprimento será dividido por 4, o comprimento de onda será dividido por 4. No segundo, a gente tem 4, comprimento de onda, 4 vezes L divididos por 3. E no terceiro, comprimento de onda, ou melhor, no quinto, né? Porque no tubo fechado só tem os harmônicos ímpares. Então, 1, 3, 5. Então, 4 vezes L divididos por 5. A frequência, número do harmônico, que multiplica a velocidade, divididos por 4L. Então, no tubo fechado, obtém-se frequências naturais apenas dos harmônicos ímpares. Algumas bibliografias trazem, ao invés do N, a letra I, que vem de ímpar. Também pode ser utilizado. Então, as fórmulas são essas. Então, aqui a gente tem um instrumento com a extremidade aberta, outro instrumento com a extremidade fechada. A física do instrumento. No violão, temos como amplificar o som através de amplificadores elétricos, como acontece com o baixo e a guitarra elétrica. O amplificador do violão é a caixa acústica, também chamada de caixa de ressonância. Por isso que o instrumento é acústico e não elétrico. Quando tocamos as cordas do violão, elas vibram. Essa vibração é transmitida através do ar e da madeira do violão para a caixa acústica. Dentro da caixa, as que vieram pela madeira são transmitidas para o ar e se juntam com as que vieram através do ar. A partir daí, muitas coisas acontecem. Dentro da caixa acústica, as ondas sofrem vários fenômenos ondulatórios, como a ressonância, a reflexão, a sobreposição e a difração. Então, aqui só mostrando novamente, né, um violão com o primeiro harmônico fundamental, o segundo harmônico, o terceiro harmônico e o quarto harmônico. Acústica. Os violões com cordas de nylon apresentam um som mais macio, um volume mais moderado e timbre mais aveludado do que os violões com encordoamento de aço. Os violões com cordas de nylon são mais indicados para quem quer tocar música clássica e MPB. Já os violões com cordas de aço apresentam mais brilho em sua sonoridade e mais volume em seu som. São mais indicadas para quem deseja tocar estilos como rock, pop rock e sertanejo. Isso não quer dizer que com um violão de nylon você não possa tocar as músicas que são mais indicadas para um com cordas de aço e vice-versa. E como afinar as cordas do violão? Para fazer isso, tem que se afrouxar ou tensionar cada uma das cordas até que elas vibrem com a frequência estabelecida para o violão. Afinando o violão de 6 cordas em Lá, a afinação mais utilizada com frequência de 440 Hz. A frequência das cordas do violão são as seguintes, de baixo para cima. Mas a nível de curiosidade, né? A frequência da primeira corda, 329, que é a nota Mi.
A segunda corda 246, a nota Si. A terceira 195, a nota Sol. E assim por diante. Curiosidades. O tamanho e formato do corpo muda o som produzido pelo violão. 2 violões com corpos de formatos e tamanhos diferentes vão soar diferentes. As duas curvas que dão o formato de 8 ao corpo também afetam o som. A curva inferior acentua os sons graves e a curva superior acentua os sons agudos. A madeira também é muito importante. Dependendo da madeira do violão, o som soará diferente, ou seja, seu timbre vai ser diferente. Quanto mais clara for a madeira utilizada para a confecção do violão, mais para frente ou mais alto é o som que sai do violão. Quanto mais escura é a cor da madeira, mais abafado é o som. Outra coisa que modifica o som que sai do violão é o quão grossa ou fina é a caixa de ressonância. Fazer uns exercícios, então. Exercício número 1. Sobre uma corda vibrante de 2 metros de comprimento, é formada uma onda estacionária correspondente ao primeiro harmônico, que é a frequência fundamental. O comprimento de onda dessa oscilação tem módulo igual. Então, a gente tem o comprimento da onda, o comprimento da corda, aliás, tem 2 metros. O N é o primeiro harmônico, né, que ele está falando, que é a frequência fundamental, multiplicado pelo comprimento de onda, divididos por 2. Portanto, aqui a gente passa o 2 multiplicando, comprimento de onda vai ser igual a 4 metros. Exercício 2. Uma onda estacionária, cujo comprimento de onda mede 50 centímetros, é formado em uma corda vibrante de 4 metros de comprimento. Então, nosso L vai ser igual a 4. Comprimento de onda 50 centímetros, vamos ter que transformar para metros, ou seja, 0,5. A pergunta é, a ordem do harmônico formado é igual a? Então, a gente vai calcular o N. Então, só substituindo. Comprimento da corda, 4. N que multiplica 0,5 divididos por 2. Passamos o 2 para o outro lado, multiplicando, a gente vai obter 8. 8 divididos por 0,5, portanto, será a ordem do harmônico número 16. O harmônico 16. Exercício 3. Um tubo sonoro aberto emite o seu quinto harmônico com frequência de 1,7 kHz. Vamos transformar para hertz, ou seja, 1.700. A velocidade do som no ar que preenche o tubo tem módulo igual a 340 metros por segundo. O comprimento do tubo vale. Então, aqui a gente vai calcular o L. Com todos os dados que o exercício forneceu, a gente já pode ir direto para a equação. Então, L vai ser 1.700 igual 5, que é o quinto harmônico, multiplicado pela velocidade do som que preenche o tubo, 340, divididos por 2L. Ou seja, L vai ser igual a 1.700 divididos por 2, que multiplica 1.700, igual a 0,5 metros. Então, o comprimento do tubo é 0,5 metros. E o último exercício, em um tubo sonoro fechado, de comprimento igual a 0,5 metros, meio metro, né? Forma-se um harmônico de frequência igual a 850 Hz, sendo a velocidade do som no interior do tubo igual a 340 metros por segundo
o harmônico formado nesse tubo é igual a. Então, a frequência é igual a. Aqui tem a fórmula com I, né? Porque no tubo fechado os harmônicos sempre são ímpares. E multiplica a velocidade divididos por 4L. Então, a gente vai calcular o harmônico, substituindo a frequência 850 igual a I, que multiplica 340, divididos por 4, que multiplica 0,5. Isolando I, o harmônico, obteremos 850 multiplicado por 2, divididos por 340. Portanto, a gente obtém o quinto harmônico. Encerrando a aula, obrigada.